Bem, já falei de 18 pontos, não vou repeti-los no programa de hoje. Você pode acompanhar os programas anteriores na íntegra no Spotify, onde temos o podcast. Você pode criar uma conta gratuitamente e ouvir. Ali os programas estão bem editados. Eu mesmo tenho ouvido e tenho achado muito interessante ouvir essas coisas. Interessante, né? Eu sempre digo que quando nós ouvimos algo que nós mesmos falamos e gostamos, é um bom sinal, né? Pior é quando nós que falamos algo, vamos ouvir e dizemos assim, mas tá ruim isso aqui, poxa, tá ruim de entender. E essa é uma boa prova, né? E eu tenho ouvido e tenho gostado. Acho que está dentro daquilo que é a proposta. Fácil de entender. Toda a glória, é claro, eu sempre digo aqui, toda a glória e a honra pertencem a Jesus, né? Ao Senhor que nos inspira, que nos qualifica, que nos capacita a fazer as coisas que Ele quer que façamos. Bem, vamos continuar então. Hoje nós vamos então no 19º passo, que é compreender a narrativa que o Espírito Santo faz no livro de Apocalipse. Nós vamos continuar no capítulo 8, estamos falando das trombetas. E o capítulo 8 nos dá um relato das coisas que vão acontecer. O Espírito Santo de Deus, ele de fato começa a ser o relato na narrativa que faz dos eventos que se inicia então, os eventos da grande tribulação. Isso é muito bom enfatizar, os eventos da grande tribulação. Por quê? Porque o livro de Apocalipse, ele narra duas coisas. A primeira é a chegada do tempo do juízo, que vai perdurar por um período de um pouco mais de 7 anos. O juízo. Chega o juízo de Deus. E a segunda, de forma até paralela, porque são eventos que acontecem quase que no mesmo tempo, mas são eventos diferentes, que é a grande tribulação. Veja como isso é importante. As duas coisas são narradas. A chegada do tempo do juízo inicia com a manifestação do anticristo. O início da grande tribulação, então, começa com o segundo evento narrado, que é no capítulo 8 de Apocalipse, que são os vozes, relâmpagos, trovões e terremoto. É ali onde é dada a abertura na grande tribulação. Então são os eventos descritos no capítulo 8 de Apocalipse. Então, na revelação dos selos, nós temos uma visão geral do tempo do juízo, e a partir do capítulo 8, o relato da grande tribulação. Vamos lá então, estamos agora então na narrativa do capítulo 8, a grande tribulação, que ocorre dentro do tempo do juízo. Então nós vimos que começa com os sinais no céu e também na terra, porque o terremoto ocorre na terra. Não podia ser diferente, né? Não pode ser no céu o terremoto, né? Agora, as vozes, os relâmpagos e os trovões acontecem no nosso céu, certo? Vozes no céu, sim, porque neste momento em que começa a grande tribulação e as coisas da esfera espiritual se comunicam, tomam forma na esfera material, e nós passamos então a partir daquele momento a ter uma interação muito grande entre as duas esferas. Então, vozes, relâmpagos, trovões. Notemos que quando João enxerga o trono de Deus, no capítulo 4 e 5 de Apocalipse, diz que do trono saem vozes, relâmpagos e trovões, né? Então, sinal de que Deus está se aproximando aqui desse nosso velho mundo, no momento do juízo. Vozes, relâmpagos e trovões, o que ocasiona um terremoto, porque a Bíblia diz que a terra treme com a presença de Deus. Olha que coisa tremenda essa, né? Puxa, vozes, relâmpagos, trovões e a terra treme com a presença de Deus. O Senhor se levantando do seu trono para trazer juízo a essa terra. Bem, não falo isso com alegria. Eu falo com entusiasmo porque é verdade. Porque está dentro do plano de Deus. Está dentro daquilo que Deus fará para levar adiante a transição desse estado atual, caótico, em que a humanidade se encontra, para o estado eterno, momento em que não ocorrerá mais alteração alguma. O dia em que todos os remidos, os filhos de Deus, estarão com o Senhor
no novo céu e na nova terra que serão criados por ele. Bom, voltando então ao capítulo 8, toca a primeira trombeta, e aqui nós temos algo literal, né? Houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra, e foi então queimada a terça parte da terra, das árvores e também toda a erva verde. Isso nós já falamos no programa anterior. Vamos agora então na segunda trombeta. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Este evento é literal, como eu tenho falado aqui. Todos os eventos das trombetas são literais, e todos vão poder contemplar esta montanha, grande montanha incandescente. Aqui o termo usado na minha Bíblia é ardendo em chamas, que foi atirada ao mar. Algo que é atirado nos dá a ideia de que alguém está jogando. Ou seja, Deus mesmo está, pelo seu poder, lançando essa montanha em direção ao mar. E vai ser possível ver esta montanha descendo. De onde que vem essa montanha? É um asteroide? Não, não é um meteoro, não é. É algo vindo da esfera espiritual, como eu tenho falado aqui diversas vezes. E vai cair sobre o mar, e a ação desta montanha, veja que é algo espiritual mesmo, algo que vem do sobrenatural. Se caísse um asteroide no mar, por que ele se transformaria em sangue? Não há porquê. Um asteroide caindo no mar ia causar, é claro, uma reação, mas não transformar o mar em sangue, como é o caso aqui. Mas como é uma ação divina e algo extraordinário, Deus fará, pelo seu poder, que uma terça parte das águas do mar se tornem em sangue. Bem, nós não sabemos qual porção dos mares será atingido por este evento, mas é uma terça parte, onde tiver pessoas, pecadores. Mais uma vez repetimos, o juízo é para chamar a atenção dos pecadores. Este fenômeno irá acontecer. E morre então uma terça parte da criação que tinha vida no mar, e foi destruída uma terça parte das embarcações. Esse texto aqui nos mostra que o mar ele vai ser agitado de uma maneira muito intensa. Por isso que uma terça parte das embarcações serão destruídas. Isso nos lembra o que Jesus disse sobre o tempo do juízo, e que os homens desmaiariam de terror por causa do bramido do mar. E vamos agora pensar como é que esse mar, vai causar um barulho tão grande. Evidentemente que por causa desta queda, desta montanha incandescente, as ondas vão crescer e vão causar este bramido. Diz que os homens então vão desmaiar de terror, Jesus fala sobre isso, pela expectativa das coisas que vão acontecer. Significa que eles estarão cientes destas coisas. Aqui, meu querido e minha querida, pergunta: como as pessoas do mundo vão estar cientes dessas coisas? Porque daqui para frente o Espírito Santo vai renovar, vai fazer com que a igreja entenda o livro de Apocalipse e a profecia. Daqui para frente o Espírito Santo vai começar com os pastores, pelo menos uma parte deles, aqueles que se interessarem, vai fazer com que eles compreendam as coisas que estão escritas no livro de Apocalipse. Então, a igreja fiel que estará anunciando ao mundo as coisas que vão acontecer. Quando o juízo chegar, o mundo estará ciente da chegada deste tempo. E todo cristão que se posicionar corretamente, buscando a Deus, buscando entendimento para compreender a profecia, ele vai estar anunciando ao mundo as coisas que vão acontecer. Por isso que o mundo vai saber. É errado nós pensarmos que ninguém vai saber o que está acontecendo. Por que Deus teria interesse que as pessoas não soubessem? Se Deus vai trazer o juízo, vamos imaginar aqui, se um pai vai corrigir o seu filho, não é o caso de Deus em relação ao mundo, tá? Essa analogia não se aplica, tá? Mas se um pai que ama seu filho vai corrigi-lo, ou se alguém vai trazer uma disciplina a quem é amado, ele quer que aquelas pessoas saibam o motivo. Então Deus ama o mundo, diz a Bíblia. Deus quer que o mundo conheça a salvação.
Em primeiro lugar está a salvação das pessoas que não conhecem o Senhor. Deus sempre amou e sempre amará o homem. Deus não quer que ninguém se perca. Ele tem interesse e deseja que todos conheçam as coisas que ele vai fazer. Ele não quer que o seu juízo passe desapercebido, mas ele quer que as pessoas vendo tais coisas se convertam. Por que então que ele manda esse juízo sobre a terra? Não seria mais fácil então simplesmente ele exterminar as pessoas, os ímpios, marcar uma data e falar assim, ó, a partir de agora, como ele fez lá no tempo de Noé, né? Vocês devem lembrar bem, lá no tempo de Noé, simplesmente Deus marcou uma data. A partir de agora todo mundo vai ser exterminado. Acabou, não tem mais chance. Agora, quando nós lemos o livro de Apocalipse, nós vemos que o juízo ele é gradativo. Os castigos são gradativos. Primeiro, Deus começa na natureza. Chama a atenção da humanidade com os trovões, as vozes, o relâmpago e o terremoto. Depois, faz com que 1/3 da terra incendeie. 1/3 das árvores. Toda a erva verde. Ó, gradativo. Depois é o mar. Veja que nesses eventos ele não lança nada sobre o homem diretamente. Poderia fazer, como fez, então, como eu estou falando aqui, repetindo, como fez no tempo de Noé. Mas aqui não. Aqui ele vai aos pouquinhos. Por quê? Ô meu, te arrepende. Ó, te arrependa dos teus pecados. Está se cumprindo o que diz as Escrituras, o que está anunciado na palavra de Deus, lá no livro de Apocalipse. E nós vamos estar aqui ainda. A igreja vai estar aqui ainda. Por quê? Porque nós vamos estar dizendo assim para as pessoas, olha aqui, ó, tá vendo? Ó, pega a tua Bíblia, abre ali no livro de Apocalipse, capítulo 8. Tá vendo isso que aconteceu agora? Tava anunciado aqui, ó. Presta atenção. Porque Deus ama o perdido. Deus ama o pecador. Deus não quer que ninguém se perca. Então a segunda trombeta nós vimos aqui e amanhã nós continuamos adiante nesse passeio panorâmico, este olhar panorâmico no livro de Apocalipse.